que jogar. Tem que jogar, tem que jogar. respeitar. Jogar. Respeitando e jogando, vai passar com tranquilidade. Aliás, pelo que esse time do Corinthians está apresentando de entrosamento, com esse trio. Eu acho que vai ser o jogo mais fácil do Corinthians na temporada. Muito possivelmente. No Paulista não vai parecer nada tão fácil assim no Paulista. E depois, na outra fase, pode ser... Barcelona. Pode ser o Barcelona de Guayaquil. Barcelona, Nacional do Equador. E eu acho que ali também com esse time... Aliás, com esse trio aí, eu acho que o Corinthians pode pensar seriamente... Claro, mas pode pensar seriamente na fase de grupos da Libertadores. Mas assim, sem muito susto, mas tem que jogar. Fase de grupos que será difícil. Quem vem das fases preliminares tende a cair num grupo difícil. Bom, vamos lembrar que quem começou esse caminho também o ano passado foi o Botafogo, que conseguiu bater campeão. Então, né, vamos lá. Agora eu queria falar um pouco do trio mesmo, porque a gente fala de quartetos aqui, né? Tem o quarteto do São Paulo, a gente fala que tem um trio, pode ser um quarteto no Flamengo. Teve o quarteto do Botafogo no passado. Teve o quarteto do Botafogo no passado, mas já se desfez, né? Esse trio do Corinthians fica devendo alguma coisa para algum outro trio, outro quarteto do futebol brasileiro, pensando no potencial de todos, o que a gente vai ter lá para frente? Eu acho que o problema não é o trio. O problema é que quando você joga com 3 volantes e um meia clássico, ou quase clássico como o Garro, você inevitavelmente vai deixar mais espaço do que o futebol de hoje permite pelos lados, quando você enfrentar grandes equipes que sabem usar. O Palmeiras, por exemplo, conseguiu usar. Os lados do campo, até por uma ideia do próprio Abel Ferreira. Eu não gosto da ideia de jogo do Corinthians. Eu não a questiono, porque ela funciona. E eu não sou tão teimoso para olhar uma coisa que está dando certo, depois que o treinador fez outras coisas que não funcionaram, porque ele chegou a jogar com linha de 5 e outros jeitos, para falar assim, não pode fazer isso. Eu só acho que essa ideia que funciona, que torna o time competitivo, que torna o time capaz de ganhar, de repente, uma Copa importante esse ano, que, como eu disse, joga o futebol mais consistente do estadual, ela também permite algumas brechas para os adversários. E times que souberem usar os lados do campo vão achar um pouco de espaço, porque o recuo não dá para marcar quando você perde a bola com menos de 8 jogadores atrás da linha da bola. Ninguém no mundo consegue fazer isso. O Real Madrid não faz isso, o City não faz isso, o Liverpool, quando sofre a transição de bola, não faz isso. É um time que joga o futebol mais forte desse ano, que é o Liverpool. Então, o Garro teria que voltar, e quando o Garro volta por dentro, alguém tem que abrir. Essa movimentação o Corinthians faz pouco. E não sei nem se conseguiria fazer direito. Ou você não vai pedir para o Roberto acompanhar a lateral até perto do Embora lateral. Ele faça, o trio tem que jogar. Se precisar, ele faz. Ele faz, Se precisar, ele o trio faz. tem que jogar. Eu estou falando para você, eu não discordo, tem que jogar. Então, tecnicamente, e porque tem esse nível, um trio intocável nesse momento no Corinthians, e sem dúvida nenhuma, pensando nas outras equipes, um dos trios de jogadores mais fortes do país. Quando se fala de quartetos, é porque as outras equipes jogam geralmente no sistema um pouco mais consistente, depende de qual. Você joga 4-2-3-1, você está falando do 3 e do 1, do centroavante e dos 3. Isso. Esses dois jogadores de lado de campo recompõem e fazem o quarteto com os volantes. Aí você pensar, no São Paulo, o Oscar e o Lucas fazem. Em que nível? A gente ainda não sabe. São muito melhores com a bola do que são sem ela. No caso do Flamengo, quando a gente pensa nos melhores jogadores em teoria, eles estão em níveis físicos muito diferentes. O Pedro está fora, o Arrascaeta tem menos sequência, o Bruno Henrique, quando todo mundo está jogando, às vezes ele está fora. Então, eu acho que a diferença do Corinthians não é nem ter tecnicamente o melhor trio. Seguramente é um dos melhores, um dos 3 melhores, tecnicamente. A questão é que o Corinthians consegue, como poucos, explorar os 3 num bom momento físico, técnico e tático. O Corinthians desfruta do trio mais do que outros nesse momento. O Flamengo, por exemplo, no papel talvez tenha o melhor trio, mas eles estão, cada hora um está machucado, um está fora. Então o Corinthians desfruta e até pelo fato de o Corinthians não ter pontas no elenco, né? O Ramon Dias montou esse elenco. Primeiro ele montou 3 zagueiros para usar os alas, porque não há pontas no elenco. O Romero não é mais um ponta, o Thales Magno não é um ponta, ele é um atacante. Então no primeiro momento era um time com 3 zagueiros para poder desfrutar dos alas e proteger o time. Depois ele percebeu que não tinha pontas e que dava para soltar mais o time, ele montou um desenho que privilegiasse o trio. E essa é a vantagem do Corinthians. O time é feito para privilegiar o trio. E eles estão fisicamente num bom momento. Por isso que sobressaem tanto, além de serem, claro, tecnicamente dos melhores trios. E eles se entendem de uma maneira que nenhum outro trio ou quarteto tem se entendido até aqui. Parece telepatia.
Quando um mata a bola aqui no peito, o outro já está lá se posicionando. E nessa, insisto, às vezes até o Romero entra nessa. Quando ele está em campo, ele tem entrado em tabelinhas interessantes. Tecnicamente, o Romero destoa. Destoaria, né? Mas ele tem a exata noção e a inteligência, por exemplo, de passar uma bola para o Depay fazer o gol, que aconteceu no jogo anterior. Então, essa movimentação, essa dinâmica é muito interessante. A gente não vê com tanta naturalidade nos outros trios. E o que tem uma vantagem o Corinthians em relação a parte desses trios, ou quartetos. Como o Corinthians joga com 2 atacantes que não são centroavantes, mas são artilheiros, e são jogadores de força, de velocidade, um com mais técnica, ambos com qualidade no passe, é difícil para a marcação adversária lidar com jogadores que vêm um pouco mais para dentro. Aí o Calçade falava do Garro, que faz essa conexão por dentro, que faz falta quando tem o Coronado. Porque quando você joga com jogadores mais abertos, você faz a dobra da marcação com quem volta do meio de campo e o lateral. Você tem um jogador na frente, um centroavante, que tem 2 zagueiros em tese, marcando. Obviamente outros jogadores vêm por dentro e podem aumentar esse número de jogadores que atacam. Mas no Corinthians você pode ter o Yuri e o Memphis invertendo, eles podem fechar, eles podem de repente abrir um para o lado. Muita variação. E aí fica tanto que o Abel Ferreira faz o Palmeiras com 3 zagueiros e deixa o Richard Rios, na época no Coronado, se fosse no Garro, não sei se ia ter funcionado igual, porque os 3 cuidam de 2. Foi o que o Caxias quis fazer hoje. Só que os jogadores nem esboçaram conseguir marcar os 2. Né? Porque eles não são previsíveis. Eles não têm uma posição tão previsível assim quanto tem, por exemplo, quando você enfrenta um Caleri, que mais porque sai, você sabe o que vai fazer. Quando você enfrenta um Pedro, que é muito difícil de ser parado, mas você já sabe exatamente o que o Pedro vai fazer. Eu acho que o fato de ser uma dupla por dentro, que não é exatamente nem centroavante, só atacante, dá uma dificultada. Nos últimos anos, talvez na última década, pelo menos no Brasil, todos os times jogavam no 4-2-3-1, no 4-3-3, né? Então, acho que de alguma forma os zagueiros também perderam o hábito de marcar em duplas. Sim. Né? E ainda mais duplas de atacantes tão móveis, que fazem diagonais tão fortes como o Memphis e o Yuri. Tira-se referência, né? E esse desenho privilegia a característica do Yuri, a característica do Memphis. Quando o Corinthians jogava no 4-3-3, por exemplo, o Yuri ficava de centroavante dentro da área, a bola não chega, ele não é o jogo dele, né? Então, ele era culpado daquilo que ele não tinha culpa. Não é o perfil dele. E hoje os zagueiros eram 3, hein? Sim. eram 3. Acho até que a questão dos zagueiros, acho que os laterais do Santos jogaram muito mal. Isso comprometeu muito o plano inicial do Caixinha, que não era um plano ruim para início de jogo. Ele segura bem o Corinthians, o gol do Corinthians saiu aos 16. Isso. O Corinthians tinha inexistido no ataque até ali. Mas você sabia que estava no limiar aquela coisa do time pronto contra o time que não está pronto. 3 jogadores na frente letais. É. Que se cortaram o mínimo espaço. E aí a atuação... Que já se entendem muito bem. E eu acho que a atuação do Basso... É mais uma atuação que ele tira. Bem fraca do Basso. Nossa senhora, assim é. Respeito muito o esforço do jogador. Está lutando pela carreira. Quem sabe consegue... se firmar em time de primeira divisão, no Santos, um time de camisa pesada, mas o primeiro gol, a antecipação do Yuri Alberto não pode acontecer. É infantil. Não pode acontecer. É o beabá do futebol. Muito bem, Caixinha ainda de forma educada, mas já devolvendo as perguntas, o que demonstra uma certa impaciência ali. Não é um nível Abel ainda, não é aquele nível Vitor Pereira. Não é. É um momento em que os jornalistas entrevistam o técnico entrevista os jornalistas. E aí quando começa a vir de lá para cá é porque ele já está sentindo, não está gostando muito das perguntas, está achando que a visão está muito distorcida, então a gente sabe como funciona. Ele falou que foi a melhor partida do Santos com ele. Eu te pergunto, foi a melhor partida do Neymar das 3? Para mim, ao contrário do que disse o professor Celso Zelt, com muita sobra o primeiro tempo. Porque o Neymar conseguiu mostrar um repertório bem interessante de dribles, teve que ser caçado em alguns momentos, teve que ser parado com faltas, conseguiu achar espaço por dentro, apareceu para construir do lado esquerdo, toma o cartão amarelo do lado esquerdo, atrás da linha do meio campo. Do lado direito ele começa outra jogada, onde ele passa por 2 jogadores por dentro e ele aciona o Tiquinho, que erra o passe de volta. Teve 2 jogadinhas de efeito ali. Teve 2 jogadas de efeito, uma finalização na área boa. Que exigiu uma bela defesa, mais uma, aliás, né, tradicional, do Hugo. Tudo isso para o cara que está fazendo o 3º jogo dele, que não descansou entre os 3 jogos, depois de muito tempo parado. Ele fez quase tudo isso no primeiro. Mas contra o Botafogo, né, prof? Sim. Contra o Botafogo, mas eu acho que daqui a menos na Vila,
Daqui a mais 10 fácil. anos, as pessoas vão lembrar de quê? Daquele brilhareco contra o Botafogo ou do jogo de hoje que levou a nada? Claro, não existe um Neymar-mômetro. Eu acho que não vou lembrar de nenhum dos dois. Não tem um jeito da gente ficar medindo isso de uma maneira. Neymar-mômetro. Mas me agradou mais, eu achei que rendeu mais conversa o que ele fez contra o Botafogo. Tudo que o Caxias falou que ele gostou do time dele, passou muito pelo pé do Neymar. Inclusive os 2 gols do Corinthians passaram pelo pé E aí eu do discordo dele e de você. Neymar. Não, como? Você vai Eu discordar discordo. que passou pelo pé do Neymar? Sim. Disso você não pode discordar. Sim, o primeiro gol, para mim, a defesa está posicionada, Não, é uma mas- antecipação que é um erro individual e não encurta Mas a marcação ali. o lance começa de bolas que ele perdeu. O Caixinha falou isso também. O Caixinha falou. Ele perdeu aonde? Ele perdeu as duas Porque a bolas. impressão, campo de ataque. A impressão, No campo de a impressão ou numa situação em que o time... Parece que ele perdeu a bola na frente da área e de repente alguém ficou livre. Não é isso. A origem dos 2 gols do Corinthians é de bolas perdidas por ele. Isso é incontestável. Isso não tem o que contestar. Mas as coisas começou ali. Mas Você pode amenizar. Todo gol. Você pode falar que Não, é mas longe, peraí. você pode falar... Aí eu vou estar sendo, assim, acho que injusto. Porque todo gol de um time começa com a bola perdida de alguém. Mas é um tipo de análise Com que a gente 50 faz. passes antes ou com passe, começa com a bola perdida de alguém. Mas é quando isso tem um efeito direto na facilidade do adversário em criar, aí eu concordo. Efeito Eu direto- não acho que teve. Efeito direto é sempre relativo, né? Eu também bem, acho que tudo a bem, eu defesa... acho que não. A gente está falando de coisas relativas aqui. Sim. Não de coisas... Não são verdades absolutas. Exatas, de verdades absolutas. Né? Eu concordo com você que a defesa, depois que o Neymar perde a bola, tinha muita coisa a ser feita que não foi feita. É isso. O time do Santos hoje não está preparado para fazer. E essa é a diferença entre o Neymar e o resto do time. Mas acho que está claro, você olhando para o Neymar, que ele não deveria estar jogando. Ele deveria estar se preparando para jogar. Só que ele vem para o Brasil, ele vai ficar no CT. Não. O Santos precisa... Ele não devia ter estreado o ainda, é Santos- isso? Eu entendo que sim, o Santos precisa exibi-lo. Porque é o seguinte, é nítido que ele está... Naquela bola que ele entra na área e finaliza no interior da área, quer dizer, até o movimento dele não é um movimento de jogador que você conhece. Você conhece o Neymar. A gente sabe o que ele é capaz de fazer. Então, nitidamente, ele está fora de forma. E é algo que ele pode adquirir jogando? Sim. Agora, eu te pergunto, o jogo, se o jogo for o seu treino, seu time vai muito mal. O treinamento é outra coisa, não é o jogo. Você deve treinar como joga e jogar como você treinou. Né? Agora, se ele joga todas as partidas do Santos, significa que ele está num sistema de recuperação que não permite, do jeito que tem jogo não tá aqui jogando pouco, por hein? dia, não permite você trabalhar ele durante a semana como ele precisa. Então, esta mudança, ela tem que se dar pelo jogo e não fora. Ainda Porque mais com um contrato curto Exato. desse. Você não pode exigir dele, fora, um super treinamento e ainda colocar para jogar. Sim. Então é um treinamento que você não sobe muito, não alcança muita coisa para estar preparado para o jogo. Ele é mais recuperação do que treino. É a própria recuperação Né? da carreira dele. Da né? carreira. Ele vem para o Santos Só que- num primeiro momento para se recuperar em 6 meses para dar o passo que ele quer dar na Verdade. carreira, que é voltar para a Europa. E o Santos, E ele assim, vai tentar fazer isso jogando. Pensando em 6 meses, o Santos Jogadaço. precisa colocá-lo para jogar. Então, no campo que ele vai buscar Cartão? esse outro nível que ele é capaz de jogar. Ele amarelou 3 jogadores do Corinthians. Ele amarelou... Sozinho. Ele amarelou o Mateuzinho, ele Ranieri. amarelou o Ranieri... Não, minto, o Mateuzinho não. O Mateuzinho foi o Guilherme. Ele amarelou o Ranieri, ele amarelou o Rian e ele amarelou o Tchoca um pouco antes de sair. E essa é uma constante. Assim. Eu vejo o Santos usufruindo, ainda que pouco, ainda que nada para mudar o placar dos jogos, né? Porque o Santos teve vantagem do placar, o Santos fez mais gols sem o Neymar do que com o Neymar. Mas o Santos, tecnicamente... A gente estava conversando aqui antes do programa começar, por favor, né? Mas é só uma constatação, curioso, né? Sei que você não fosse falar. Né? Ah, vou falar. Tá. O Santos contra o Botafogo. Sem Neymar, Santos 1-0. Com Neymar, Botafogo 1-0. Santos e Novo Horizontino, 0-0 o jogo todo. Santos e Corinthians. Com Neymar, 2-0 Corinthians. Sem Neymar, 1-0 Santos. Então, se o Neymar não tivesse jogado... Não, é só uma coincidência. Ah, tá, só É pra uma saber. coincidência, Mas é uma né, coincidência que tem um É uma olhar. É coincidência. claro que não é por causa disso, mas mostra como o Santos está tentando se adaptar Exatamente. à presença de um cara que tecnicamente melhora o time,
mas que fisicamente piora o time. Então você está naquela balança. Isso é um fato. Em termos de competitividade, Isso é um de fato. competição, é mais difícil para o Santos, nesse momento, ser um time forte com o Neymar. O problema é que, tecnicamente, com ele em campo, o time é muito melhor. Então, é uma balança. Mesmo ele é uma mal adaptação. fisicamente, ele pode tirar um coelho da cartola. Pode. Como hoje quase tirou. Mas como contra o Botafogo, quase tirou. Assim como tê-lo em campo deixa o time menos competitivo. E no futebol de hoje, ser menos competitivo te cobra um preço mesmo que você seja melhor tecnicamente. Sim. Então, no estágio que o Neymar está como atleta, é uma balança constante. Você vai ganhar e vai perder o tempo inteiro. É isso.